E aí, já consegue responder se é um obeso emocional ou se está com sobrepeso emocional? Para darmos a resposta a essa pergunta, vamos voltar à obesidade física. A obesidade física, de forma super mega resumida, é quando você ingere tem uma quantidade de gordura por ter ingerido mais alimento do que você gastou, né? Então isso gera obesidade. Só isso gera obesidade? A origem é a obesidade? Não. Existem outras formas, né, de se gerar obesidade. Mas aqui nós vamos focar apenas em uma delas, que é os maus hábitos alimentares. Se você jogar na internet, você vai conseguir ver várias coisas que podem ou não fazer para evitar a obesidade. Eu nem precisei recorrer à internet para ter uma dica a respeito desse assunto. Para as pessoas que me conhecem, alguns anos atrás, sabem que eu era bem mais magra do que eu sou hoje. Em comparação com o passado, eu estou bem gordinha. Então, o que acontece? Isso se dá porque eu não mudei meus hábitos alimentares, meu metabolismo está mais lento, em consequência, estou engordando. Por exemplo, eu como no café da manhã, comia um mês atrás, né, 2 a 3 pães franceses. E aí, com esse negócio de glúten, lactose e não sei o que lá, eu falei assim: não, então tá, vou trocar, né, a farinha de trigo, glúten, vou trocar o pão por uma outra coisa. O quê? Então, eu descobri que seria necessário trocar, que tal trocar pela tapioca, né? Uma troca interessante. Eu comia 2 ou 3 pães, mas passei a comer de 4 a 6 tapiocas. Minha sobrinha de 5 anos conversou com os pais dela e depois conversou comigo. Falou assim: tia Tata, não vai adiantar. Você não vai conseguir emagrecer, porque você ainda continua comendo muito. Aí eu olhei pra ela e falei assim: tá bom, então a tia vai parar. Ela assim: não precisa. Como assim? Você não precisa parar de comer, você só precisa diminuir a quantidade. Pessoal, reeducação alimentar tá tão assim, tão acessível que uma criança de 5 anos consegue dar conselho para uma marmanja. E se eu aplicar, com certeza serei bem-sucedida. E a obesidade emocional é o acúmulo de sentimentos negativos, de incertezas, de fracassos, assim como o alimento físico, ingerido em quantidades tão grandes, superior ao que é necessário para sermos humanos. Como assim, Flávia? Eu explico. Esses sentimentos, eles até servem para alguma coisa, se nós colocarmos ele na dosagem certa, né? O sentimento de fracasso, de insegurança, muitas vezes nos coloca no papel de ser humano. Assim, nós não nos tornamos melhores do que ninguém, nós achamos que somos superiores a ninguém. Esses sentimentos mostram que nós somos seres humanos, nós não somos super-homem, mulher maravilha, que nós somos seres humanos propensos a erros, seres humanos que também dependem de outros, essa dependência, assim, entre aspas, mas precisamos de outras pessoas para poder nos darmos bem, para sermos pessoas bem-sucedidas. Então, quando a gente coloca essas qualidades, esses sentimentos nos seus devidos lugares, eles servem sim para nos colocar, para nos equilibrar. No entanto, quando esses sentimentos eles são avassaladores, quando eles são muitos, a ponto de, ao invés de nos tirar lá de cima, de um pedestal, né, nos jogar muito lá embaixo, aí quer dizer que a gente está com um sobrepeso em cima deles. Ou seja, ele tem que te ajudar a ir para frente. Quando ele começa a te tornar um nada, a te colocar para baixo, você está muito pesado emocionalmente. Esses sentimentos, se eles são em quantidade grande, o que acontece? A gente se torna monstros. Nós nos maltratamos, nós nos tornamos carrascos de nós mesmos. É, então, quando esses sentimentos são muito fortes, eles são muito alimentados, eles se tornam uma gordura ruim, não uma gordura boa para a nossa emoção. Ele não é aquela camada de proteção. Ao contrário, ele nos maltrata. Isso acontece em vários campos. Vamos pensar o que acontece quando uma pessoa é obesa fisicamente. A obesidade faz com que a pessoa, de repente, não corra mais. Não acontece? A pessoa não consegue mais correr. A pessoa caminha com dificuldade. Em alguns casos, para de caminhar.
Em muitos casos, a respiração ficou ofegante. Algumas consequências, entre outras consequências, de quando você tá já indo para a obesidade, que tá com um sobrepeso. Em sentido emocional, você também para de caminhar. Como assim? O emocional estando o lado negativo, essa informação como fracasso sendo coisa ruim, estando muito alto, você deixa de dar sua opinião. Já aconteceu? De numa roda as pessoas estarem conversando e você não ter coragem de se colocar a sua opinião porque você acha que os outros são mais inteligentes que você? Ou, numa reunião de trabalho, em algum lugar, você tem uma ideia e não ter coragem de expor sua ideia? Às vezes, até a ponto da sua ideia ser boa. Outra pessoa, porque você acha que uma ideia boa só tem na sua cabeça? Não, às vezes a mesma ideia ou muito parecida está em outras cabeças também. A diferença é quem põe em prática primeiro. Aí você tem uma boa ideia, não fala, e aí outra pessoa fala uma ideia parecida à sua, até igual à sua, e a pessoa é elogiada por aquilo. E você devia ter falado. Ficou para trás. Dificuldade de dizer não. Não tô dizendo que você tem que dizer não o tempo inteiro. Mas você saber que você poderia dizer não, mesmo que você falasse sim. Mas você tá falando sim porque você deseja, mas você sabe que você poderia dizer não e falar um não sem ficar com a consciência pesada. Entende? Timidez, às vezes, não ter coragem de expor, de conversar, ou de, às vezes, você fica amarrado a um emprego ruim, 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 porque você acha que você não tem condições, não tem competência para outro tipo de serviço, ou que mesmo se você não tem, você não consegue desenvolver. Tudo isso, muitas vezes, é consequência, sim, de uma mente sobrecarregada com o lado negativo muito forte. Você fica com a sua mente muito obesa, muito pesada. E, em consequência, deixa de fazer muitas coisas. E, em vez de viver a sua vida, vive a vida dos outros. Vive a vida do seu pai, vive a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, mas não vive a sua vida. É lógico que não é nada fácil, né? Driblar essas coisas, mas é possível. Né? É lógico que existem opiniões diferentes, e o importante é você analisar em que opinião você pode ou não dar atenção a isso. Um exemplo clássico, por exemplo, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre se você era obeso emocional, tal, alguém poderia falar assim, ai, nada a ver, Flávia. Ai, que vidinho chato, isso não é profissional, isso é muito infantil. Poderia falar isso. E aí, se de repente eu vejo uma não curtida, né? Aí poder falar, ai meu Deus, eu não devia ter feito, eu não sou capaz, ai que vergonha, como que eu vou olhar para as pessoas? Ai, agora? Isso poderia acontecer. Mas em contrapartida, quantas pessoas viram? Quantas pessoas passaram a me seguir depois daquilo? Quantas pessoas foram curiosas a ver meu perfil e passaram a me seguir? Então, quando a gente dá muita ênfase para o lado negativo da coisa, a gente passa a não ver as coisas positivas que estão nos rodeando. Então, eu sempre falo que se você quer diminuir a obesidade emocional, né, a força que você dá para esse lado, para ele não ficar tão pesado a ponto de te sufocar, um dos melhores passos é você se autoconhecer. O autoconhecimento é tudo. Para isso, eu quero até finalizar o vídeo com uma frase desse livro aqui que eu gosto bastante, que é O Semeador de Ideias, do Augusto Cury, na página 14. Eu vou ler o finalzinho dele para você, um trecho, né? Diz assim, ó: se considerarmos a personalidade humana como um grande edifício, a maioria dos humanos nunca saiu do térreo, da sala de recepção. Sim, a maioria jamais entrou no subsolo da sua mente, nem nos andares mais elevados da sua inteligência. São desconhecidos de si próprio. Depois dessas palavras, fitou-nos e disse: eu era um estranho para mim mesmo, um estrangeiro na minha própria terra. E vocês? E você? É um estranho para você mesmo? Quem é você? Você é você ou você é os outros? Um beijo e até a próxima!